Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa aula, nosso primeiro dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Durante essas primeiras aulas, trabalharemos apenas sobre metodologia científica. Esse é o segundo bloco do nosso primeiro dia de aula, lembrando que as nossas aulas são gravadas, tá bom? Vamos lá, continuando aqui o material, irmãos. Eu falei para os irmãos que eu peguei esse material na STBnet, peguei com o professor Marcelo Meirelles, peguei também com o professor Paulo Pescador e outros professores lá da STBnet, o professor Ribeiro, tá? Então, tem um material muito vasto. E alguns outros que eu fui pegando também pela internet, de autores e de obras que eu achei que foram muito agregadoras, até um pouco antiga, mas que os princípios são bem significativos. Eu tinha esses arquivos e a gente vai estar utilizando, tá bom? Lembrei também, peguei também materiais com o professor Sandoval, e agora a gente vai passar o material do professor Sandoval. O professor Sandoval foi meu professor de introdução ao Antigo Testamento. Hoje ele é pastor de uma igreja no ABC, e ele também tem um seminário batista na região do ABC. Então, vou estar passando aqui também o material dele agora, dando a fonte para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar para vocês. Júnior, leia para nós a metodologia científica do professor pastor Sandoval R. de Oliveira. Eles chamam de FABC, né? Teologia na FABC. Tá bom? Leia para nós, por favor, meu irmão. Ok. Metodologia científica busca desenvolver no acadêmico a capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente os fatos da realidade, buscando criar e estimular o espírito crítico, observador e organizador no aluno. Então, esse é o objetivo. Continua para nós, por favor, Júnior. O dicionário define o verbete metodologia como o conjunto de técnicas e processos utilizados para ultrapassar a subjetividade do autor e atingir a obra literária. A subjetividade. Eu gosto muito dessa ideia. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês que eu acho que isso vai ser fundamental. Não apenas leiam algo. Leiam e tentem dialogar com o autor. Ou tentem perceber coisas além do texto. Podem ver que nós, geralmente, fomos, eu diria, treinados a ler, ou aprendemos que quem lê muito é inteligente. Mas, de fato, eu diria que não basta ler muito. Você tem que saber ler. Tem um processo na leitura. Porque essa questão da subjetividade ela é muito interessante. A gente tem que passar. A gente tem que ir por aquilo que está subjacente. Ou seja, pensem que, muitas vezes, um escritor, um palestrante, quando ele fala algo, ele está dizendo algo não apenas como palavras ditas ao vento, mas diante de um conglomerado de informações que ele pretende chegar. Eu gosto muito de fazer essa leitura e ter essa percepção, porque, por exemplo, irmãos, recentemente eu li várias vezes o livro de Esther, várias vezes. Eu preguei tem por volta de um mês o livro de Esther, mas eu não parei de ler o livro de Esther. Voltava para ler o livro de Esther, voltava, mas no âmbito devocional. Mas esse meu âmbito devocional também era um âmbito também um pouco técnico. Eu ficava tentando perceber coisas que Deus estava nos dizendo ali no livro de Esther. E uma das coisas que me fascinou foram pelo menos isso. O tempo e a cronologia do que acontece ali no livro de Esther. Eu achei fantástico isso. Porque o escritor do livro de Esther, ele vai falar do que acontece
no terceiro ano de Xerxes. Aí depois ele vai mencionar a destituição de Vasti, a eleição pela indicação dos seus conselheiros a uma nova esposa, a seleção das virgens, e do terceiro ano de Xerxes até a nomeação de Esther, demoraram mais 4 anos. A gente só nota isso fazendo uma leitura e uma releitura. Por isso que eu gosto de sempre, ao ler um parágrafo, ao ler uma frase, um capítulo, ao reler, ficar tentando entender essas coisas subjacentes, o que tem a mais ali. Porque eu quero acreditar que toda obra-prima sempre tem algo um pouco a mais para nos ensinar. E a Bíblia é a obra-prima de Deus para nós, né? Então, o que acontece? Que Esther ela é nomeada princesa no 7º ano. Olha que interessante. E aquele episódio com Amã se dá no 12º ano. Olha a cronologia. Então, é uma cronologia que a história começa a ser registrada no 3º ano e que no 12º ano é o grande episódio onde Amã tenta destruição de todo o povo e vai até o final daquele ano, ou seja, é literalmente 10 anos de história naqueles capítulos. E isso a gente só percebe quando? Quando a gente tem essa percepção subjacente. Então, tentem fazer essas leituras em tudo, tentem fazer essas pesquisas em tudo, porque eu acredito que essa definição desse verbete, né, o conjunto de técnicas e processos utilizados para ultrapassar a subjetividade do autor e atingir a obra literária é muito interessante. E com a Bíblia, a gente pode fazer isso o tempo todo e nós seremos muito beneficiados. Né? Agora, isso não é só com a Bíblia, é com a vida, né, irmãos? Deixa eu dar aqui um acréscimo também para vocês de uma expertise do mercado financeiro. Lá no pregão, quando eu era garoto, eu vi uma notícia, eu chegava para os operadores mais velhos e falava, você viu aquela notícia tal? Então vai acontecer isso. Aí muitas vezes os operadores experientes falavam, não, essa notícia aí é só cortina de fumaça. Tá brincando? Vai ver. E de fato era. Então o que eu quero dizer? Tentem fazer uma leitura das notícias na política, na economia, sempre crítica e sempre tentando fazer uma leitura onde tente ultrapassar a subjetividade. Porque é assim que a vida funciona, irmãos. Tem muitas coisas que acontecem, são técnicas, são momentos econômicos, são dados reais, mas os meios de comunicação, as empresas, elas nunca falam das suas mazelas. Então, é interessante que a gente tem que ter esse senso crítico bem aguçado o tempo todo, em cada momento, tá bom? Então, essa questão da subjetividade é algo que a gente precisa treinar. Pastor, e na igreja? Na igreja, irmãos, na igreja a gente acredita na Bíblia. E aí, onde entra a subjetividade? Entra na análise das pessoas. Aí, sim, as pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas, a gente não pode esperar aquilo que a gente aguarda em Deus nas pessoas. Não deixa de ser uma leitura também, olhando o lado da subjetividade, tá bom? Mas é óbvio, né, irmãos? Que na igreja a igreja tem uma origem diferente. A gente não vai na igreja desconfiando de todo mundo. A gente não vai na igreja acreditando que o pastor vai ser um picareta, vai ser um falso profeta, que os irmãos serão hipócritas. A gente vai crendo que ali são pessoas querendo buscar a Deus de todo o coração, e a gente pressupõe que são pessoas verdadeiras, mas é importante a gente sempre ter um pezinho atrás, sempre ter um lobo, sempre ter um falso profeta, sempre tem alguém querendo tomar proveito, que nem agora é um ano de eleições. Lembra que eu falei para vocês que ano de eleições, a pastorada começa a se reunir? Acabei de ter mais convites esses dias aí, para uma reunião. Você acha que os pastores agora estão preocupados em reuniões pastorais? Estão preocupados em eleger esses candidatos. Passadas as eleições, diminui as reuniões. É assim que funciona. A gente tem que ter essa crítica. A gente não pode esperar das pessoas aquilo que a gente aguarda em Deus. E não pode esperar em Deus aquilo que as pessoas fazem. Deus é Deus, as pessoas são as pessoas. Bom? Vamos lá.
Continuando aqui, né? E também, pode ler, Júnior, por favor? Também a arte de dirigir o espírito na investigação da verdade. Isso é importante demais. A gente não pode. O que é verdade, irmãos? E aqui nós, como crentes, a gente não pode ser leviano nisso. Principalmente nós que somos mais voltados ao movimento avivado, pentecostal, a gente tem que ser frio nessa questão. Não é, não é. Ah, não, eu creio que é. É zebra, mas eu creio que é cavalo. Não, meu irmão, é zebra. O dia que Deus fizer com que a zebra vire cavalo, ele tem o poder. Agora que você tem diante de você uma zebra, filho, aceita. Né? Que ele já disse. Aceita que Relativizar dói a menos, né, verdade. Júnior? Hã? Hoje querem relativizar a verdade. Exato. E eu digo, aceita que dói mesmo. Não é entrega a uma derrota. Não, não, mas tem hora que nós temos dificuldade, né? Então a gente tem que ter essa investigação à verdade como algo. E nós sabemos que a Bíblia é a verdade de Deus. Agora, é óbvio que para a gente ler a Bíblia, os padrões da Bíblia e do estudo na Bíblia são diferentes dos padrões acadêmicos seculares, porque é um livro de fé. Então a gente lê a Bíblia na perspectiva da fé. E a gente vai investigar a verdade na perspectiva do Deus que se revela por nós por meio das Escrituras. Né? Então, continuando aqui. Júnior, por favor. Falando só sobre esse assunto aí, eu acho que vale a pena eu fazer um acréscimo. Minha esposa estava contando, vocês viram, né? Acho que estava na internet. O rapaz foi lá passar numa médica e a médica falou para ele que ele estava grávido. Estava grávido. Ele, não, minha senhora, estou grávido. Homem não pode ficar grávido. E ela fez objeção, não, mas você está grávido. Na sua transição, não sei o quê. Eu acho que ele era, né, homem, mas a questão da transição. Mas a sua transição, não sei o quê, não sei o quê. Você que era lá, o nome dele lá. Então, você está grávido. Pode ir lá para o outro médico e passar. Ele falou, não, senhora, eu sou homem. Homem não engravida. Não tem como. Não importa, ainda que haja transição. Homem não engravida. E a mulher insistia. Você está grávida. Passa em outro médico. Eu não vou passar em outro médico porque eu tenho a certeza biológica que eu não estou grávida. Sobre esse assunto que você falou aí. Como que a verdade é verdade. Não vai mudar. Sim, Não sim, adianta. sim. Você pode ver, né, Júnior, nós, principalmente depois do movimento pentecostal, tivemos muita dificuldade de admitir certas coisas. Um crente não é curado? Não, não. Falta de fé. Não foi curado. Ele tem fé. Querer na soberania de Deus. Qual o problema? Ler a Bíblia, né? Investigar a verdade. Tem hora que pastores morrem doentes. O profeta Eliseu morreu doente. Sim. Mas nem por isso Deus deixou de cumprir a promessa que ele tinha na vida dele, como hoje até mencionamos. Porque a promessa de Deus sobre a vida do profeta era que ele faria o dobro de milagres que Elias. Mas em vida, Eliseu só fez uma ressurreição. Faltava mais uma. E aí? E aí a palavra de Deus caiu por terra? Não. E quem diz que Deus não pode fazer com que a palavra dele se cumpra na vida daquele vaso, mesmo depois de morto? Porque aquele episódio daquele homem que tinha morrido e jogaram às pressas no túmulo de Eliseu. E no momento que aquele defunto encosta no defunto profeta Eliseu, voltou à vida. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu. Deus não disse que faria o dobro de milagres somente enquanto ele estivesse vivo. Seria com ele, mesmo depois de morto. Olha aqui, meus irmãos, quanto livro, quanta obra-prima, tirado, claro, exceto a grande revelação de Deus, são obras-primas de homens de Deus que continuam abençoando depois de vivo, ou melhor, depois de morto.
foram separados e ungidos por Deus. Quem disse que a nossa obra acaba quando a gente morre? Eu quero colher muitas frutas em vida, mas isso não compete a mim, isso compete ao Pai, não é? E se a grande colheita da minha vida vai ser depois da minha morte? Amém. Segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente foi separado, a unção não é nossa, é dele, nós só somos instrumentos. Eu ouvi uma frase linda, 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 daquela moça que participou de um reality show, a Aimee Rocha, se não me engano, que ela falava assim, qual é a árvore que come o seu próprio fruto? A gente não come o seu próprio fruto. A gente só frutifica para os outros comerem. Assim é um crente. O fruto não é nosso, é do Espírito, só passa por nós. A gente só é um canal. Por isso que não tem espaço para vanglória. Né? Então é isso aí. Né? As verdades, elas são, e a gente não tem que ter medo de ser verdadeiro, ser honesto. É um momento de perseguição, um momento de bênção, é um momento que estamos sendo usados, amém. Então é isso aí, por isso que a gente está aqui dedicando o nosso cérebro, inclusive, para fazer com que a nossa teologia seja a melhor possível para a glória de Deus. Continua, Júnior, metodologia científica, 2 pontos. Metodologia científica. Busca estabelecer regras e diretrizes voltadas para a produção de trabalhos escritos, monografias, teses, livros, etc. Bem como diretrizes para a pesquisa e para a investigação da verdade de uma forma objetiva, para conseguir o devido embasamento para estes trabalhos. Joia. Olha só, irmãos, agora deixa eu dar aqui uma dica bem importante para vocês. Podem ver que o velho livro não saiu de moda. Logo depois de toda a digitação que foi criada, se achava que a impressão ia ser quase zero, né? Que o livro digital ia ganhar um espaço. Não. Pelo contrário, hoje tem essas duas frentes. Existem certas coisas que nunca perdem a moda. E por que eu estou falando disso, né? Essa questão da busca de estabelecer diretrizes e regras voltadas para a produção de trabalhos escritos, monografia, você tem que procurar unir a tecnologia ao seu serviço, mas também descobrir o seu estilo e a sua maneira e a sua linguagem. Por quê? Porque, irmãos, muitas vezes o seu trabalho você começa no seu caderno, ou quem sabe no seu tablet. Hoje tem tablets que você escreve. Se você prefere já fazer a digitação, muito bem. Eu, particularmente, nesses últimos anos, tudo que eu, depois né, que eu pude ter acesso a computadores, tudo, eu sempre digitava tudo. Ou escrevia em rascunhos, e depois digitava. Mas eu hoje tenho usado muito mais caderno mesmo. Olha que interessante, porque para mim, a minha criatividade se potencializa no caderno. E depois, então, eu tento digitar. E aí eu digito e deixo arquivado. Então, eu tenho duas frentes. Tenho meus rascunhos e depois eu digito. Como eu faço a minha digitação? Geralmente eu faço na nuvem. Porque na nuvem eu pego em qualquer lugar. Só que eu não deixo apenas na nuvem. Periodicamente ou semanalmente, eu baixo os arquivos da nuvem e faço também um arquivo físico, um pendrive, ou no HD do computador ou no HD externo. Para você ter várias frentes das suas obras. Por quê? Porque tudo isso, uma hora, qual que é o ideal? Que a gente possa estar o quê? Imprimindo. Possa estar digitalizando, possa estar publicando, seja ele em plataformas digitais ou em plataformas, de fato, normais, né, de imprensa. Hoje existem existem maneiras de você, por exemplo, publicar a sua obra no Amazon, por exemplo, naquelas plataformas de livro da Amazon, em que você publica a sua obra digitalmente e quem quiser o livro impresso faz o pedido e é liberado. Ou seja, é uma ferramenta muito boa. Então, perceba, o que a gente puder de produzir artigos, livros e materiais e registrar e deixar em várias frentes, isso é muito importante. Porque é uma maneira de se perpetuar tudo isso, né? Porque tem horas que a gente acaba perdendo o HD, perdendo
Eu lembro que os meus primeiros arquivos eram em CD. Você já tentou ler um CD antigo seu, que tinha ali os seus arquivos? E aí, conseguiram abrir? Difícil. Difícil, né? Vida útil do CD. Pode ver que as fitas cassetes, aquelas fitas antigas, elas funcionam. As fitas VHS, aquelas fitas de vídeo, mesmo emboloradas, é só você limpá-las, elas funcionam, mas tem muitas coisas digitais que a vida útil é menor. Então, percebam, a gente tem que procurar, por exemplo, principalmente trabalhos científicos, publicar em plataformas científicas, para que aquilo seja perpetuado, né? Em blogs, para que a gente possa estar dando a nossa contribuição na área que o Senhor desejar para nós, tá bom? Então, leia para nós, Júnior, por favor. Continua. Bem como diretrizes para a pesquisa e para a investigação da verdade, de uma forma objetiva para conseguir o devido embasamento para estes trabalhos. Joia. Continuando, então. Deixa eu mudar aqui. Pode ler, por favor. Objetivo específico da metodologia científica. Fornecer os princípios básicos à elaboração de monografia, estimular a pesquisa, conscientizar o aluno para a formação de bons hábitos de estudo, conscientizar o aluno a preservar na busca da excelência, despertar o interesse e o cultivo de uma vida intelectual disciplinada e sistematizada, criar e desenvolver normas e procedimentos para a padronização na apresentação dos trabalhos acadêmicos. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre essa questão dos estudos, irmãos. Hoje, essas ferramentas de audiobook também são muito boas, irmãos. Existem pessoas que aprendem mais lendo, outras ouvindo, outras vendo. Descubra a sua linguagem e mergulhe nela. Mas tenha, sim, esses hábitos. Crie. E podem ver, irmãos, depois que a gente aprende a estudar, a gente não para nunca mais. Pode ser o tema que for. Até as coisas de hobby. Não é assim? Porque aprender é uma coisa prazerosa. Necessidade da metodologia. Aqui um desenho, né? Seguindo aqui um critério de método, etc. Então, um carro. Pode ver, né? Até mesmo nas coisas mais antigas da vida, quando você está num barco, cada um rema de um lado, né? Aí num curso só, né? Senão acaba dando voltas, né, Júnior? Pode ler para nós, Júnior, por favor? Necessidade de mudanças. Todo progresso implica em mudança. Porém, nem toda mudança implica em progresso. O processo de transmissão e acumulação de conhecimento é a mola propulsora da ciência e do progresso. A transmissão desse conhecimento precisa tornar-se cada vez mais eficiente. A invenção da escrita, a invenção da escrita, a invenção da caneta, do computador. A transmissão do conhecimento precisa ser ainda mais dinamizada, devido ao aumento do volume de informações geradas. Hoje em dia, em pleno século XXI, é impossível exagerar a quantidade de publicações que são produzidas. Sim, se torna uma coisa muito difícil a gente saber a quantidade, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês sobre essa questão, né, Pode ver que ele coloca aqui invenção da escrita, invenção da caneta e do computador. Um dos reitores da Universidade de Coimbra, Novoa, se não me falha a memória, o nome dele era, primeiro nome, eu acho que Antônio Novoa, ele disse que a pedagogia ela teve 3 grandes momentos na história mundial. A primeira foi quando o homem, de fato, conhece a escrita. Pense nessa civilização e pense no poder que foi
aquela civilização que começou, então, a fazer ali as placas cuneiformes, né? E ali registrar o conhecimento e armazenar o conhecimento, depois alfabetizar novas gerações e passar aquele conhecimento. Porque foi uma grande evolução na história da humanidade a escrita. Segundo o Novoa, mudou tudo. Um país ou império que tinha o conhecimento da escrita, que era alfabetizado dos outros, estava ano-luz na frente. A segunda grande evolução na pedagogia se dá com a descoberta da imprensa, com Gutenberg, no século XV. No século XV, quando Gutenberg consegue fazer com que agora todo esse processo de escrita, que foi evoluindo, de plaquetas, de heliogrifos, placas cuneiformes, de papiros, de pergaminhos, e vários outros maneiras, né, rolos, cilindros, cerâmicas, quando chega-se para as descobertas mais recentes, que é o papiro, já deu um pulo muito grande. Mesmo os códex, como nós aprendemos nas aulas passadas, que eram livros, que eram pergaminhos, quase que em formato de livros, encadernados, ou seja, olha o trabalho que se tinha, mas com Gutenberg, no século XV, quando se pôde fazer a imprensa e divulgar aquele livro, agora não mais um exemplar, depois de um período longo em que um copista fazia um exemplar por vez, ou alguns copistas, mas uma quantidade muito absurda, foi uma grande revolução. E por isso que também dizem que a Reforma Protestante teve essa projeção imensa, porque logo na sequência da descoberta de Gutenberg veio Lutero, e Lutero imprime a Bíblia na língua alemã e divulga para todas as pessoas. Há quem diga que se não tivesse essa tecnologia, que é a tecnologia com Gutenberg, a reforma poderia ter acontecido, mas talvez não teria essa projeção tão rápida em vários países. Sim. Mas com Gutenberg, então, a pedagogia também foi uma nova mudança de chave, e foi ali, teve um novo horizonte, né, com um texto escrito. Diga, Júnior. Uma grande ferramenta. Sim, uma grande ferramenta. Foi. Exatamente. E Novoa conclui dizendo que agora, eu vi essa palestra de Novoa, reitor da Universidade de Coimbra, por volta do ano de 2017. Eu peguei um vídeo, enquanto ele veio aqui no Instituto Federal de Suzano, peguei esse vídeo, procurei na internet, tiraram das redes, não sei por que razão, mas era uma palestra muito boa, e ele falava que a terceira grande revolução é a tecnológica, que agora os professores e docentes têm que aprender a lidar, porque agora, por meio da tecnologia, são textos, são áudios, são vídeos, são documentos, são histórias, é uma coisa absurda. E ele fala que a terceira revolução na pedagogia está vindo agora, na nossa geração. E isso eu vi por volta de 2016, 2017, e aí logo na sequência veio a pandemia. E pode ver que a pandemia acelerou de forma direta ou indireta o trabalho, o ensino, o nosso conhecimento. E nós aqui, principalmente os mais antigos, né, que já estão com mais de 50 anos, possivelmente, se não fosse a pandemia, a gente ainda teria um pouco de resistência às tecnologias. É claro que um pastor, muitas vezes, ele é forçado a fazer certas coisas, mas por causa da necessidade. Mas pode ver o quanto a igreja foi beneficiada nisso, o quanto pessoas foram alcançadas, o quanto hoje a gente pode perpetuar a história, né? Então, assim, percebam, irmãos, que esse é um momento singular na pedagogia humana. É uma virada de chave na humanidade. Ao mesmo tempo, como eu tinha dito há pouco, temos muita coisa e precisamos somente saber filtrar. Esses dias atrás eu conversava com o irmão da igreja, o Davi, também nós montamos um negócio, a gente tem uma sociedade, e ele falou para mim: pastor, eu estou assistindo a aula de economia na USP. Eu falei: é mesmo, Davi? E aí ele me deu, inclusive, são aulas de um... Se você hoje entra, irmãos, hoje isso é maravilhoso, você entra na USP,
você tem lá as grades de uma cadeira. Então, por exemplo, você quer aprender mais sobre economia. No caso, ele estava falando sobre esse material era macroeconomia, não, era economia monetária, alguma coisa assim monetária. Eu não me recordo bem, eu abri e vi lá, não sei, 50 aulas gravadas desse professor. Uma pérola, irmãos, uma pérola. Ou seja, de repente você tem uma área, né, que você deseja aprender mais, você pode entrar na USP, no departamento de economia, de administração, de psicologia, no departamento de história, e ouvir aquelas aulas que de forma livre. Irmãos, isso, olha, sejamos honestos, isso daí é um privilégio de poucas gerações. E que Deus nos dê oportunidade de que o mundo continue assim até a próxima virada de chave. Porque isso é uma riqueza inenarrável, é ou não é? Em todos os setores. Hoje você pode, quem domina o inglês, você pode entrar nas universidades, tanto de Harvard, de Oxford, de Cambridge, e terem aulas lá e aprenderem as últimas coisas que está sendo despontada, sem participar. Claro, é óbvio, você não vai ter o diploma, mas quanto vale esse conhecimento? Então, saber pesquisar é muito importante, tá bom? Joia? Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Necessidade de mudanças. O caminho do bezerro. Eu confesso para vocês aqui que agora eu preciso de ajuda de vocês. Porque eu não perguntei para o Sandoval o que é isso. Sam Walter Foss. Hã? Eu vou pesquisar depois, tá bom, meus irmãos? Mas eu não sei o que é isso, tá bom? Caminho do Bezerro. Necessidade de mudança, o caminho do bezerro. Ele não colocou, não deu uma explicação, então eu confesso que fiquei sem uma explicação. E não tem, no slide não tem nota de rodapé, tá? Que ele poderia falar o que era, né? Passar aqui para vocês, tá bom? Ok. Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, legal. Só que no Tranquilo? caso do que você contou da reforma, né? Lá no podcast lá, ele fala que graças a Gutenberg, a imprensa, teve uma projeção muito rápida, né? Tá. Da divulgação, da própria reforma, sua repercussão. E isso repercutiu em muitos lugares. E ele falou que Lutero fez a tradução do Novo Testamento em 3 meses, né? E demorou, acho que 13 anos para fazer toda a Bíblia. Né? Eu não entendi. Ele. Demorou 3 meses para fazer a tradução do Novo Testamento. Mas da Bíblia toda, acho que foi 13 anos. Sim, você vê a tradução, né, Júnior? Olha como é. Agora, vamos pensar assim: ele fez a tradução. E para ele fazer 10 Bíblias na língua alemã a punho, quanto tempo duraria? Ele precisava de um colegiado, pessoas que se dedicassem. Por isso que a gente tem que realmente aprender a estudar, aprender a mergulhar. E agora, irmãos, para a gente até encerrar, né, esse bloco, para a gente poder pensar um pouco, existe uma obra muito importante que é a obra de Comênios, né? Você já deve ter ouvido falar. Comênios, quem foi Comênios, irmãos? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse homem, ele é considerado, deixa eu colocar aqui, não estou conseguindo pôr, eu vou pôr assim mesmo, a exibição. Aqui. Aqui. Exibição. Quem foi Comênios? Quem já ouviu falar dele? Como que é? Comênios.
Não ouvi, não, pastor. Não, então eu O vou... nome dele, né? É. Quando nós formos estudar educação cristã, isso. Vou pôr assim mesmo, estou tentando pôr aqui, tendo um pouco de dificuldade, mas vai ficar assim mesmo. Comênios, ele é considerado o grande pedagogo da história. É como se fosse o pai da pedagogia. Deixa eu compartilhar. Essa é a foto dele. Didática Magna, de Comênios. Ele era um pastor. Vocês têm que lembrar que depois da Reforma Protestante, muitas obras começaram a serem feitas, né? Então, Comênios, de fato, irmãos, vou dar uma citação bem rápida de quem ele é. John Amos Comenius, ou em latim, Ioannis Amos Comenius. Ele nasceu no dia 28 de março de 1592, em Amsterdã, e morre em 1670, ou seja, logo depois ali da Reforma. Ele foi um bispo protestante da Igreja Moraviana. Ele era um educador, um cientista e um escritor tcheco. Como pedagogo, é considerado o fundador da didática moderna. Tá bom? Então, Comênios, ele é uma lenda. Assim como Freud, para a psicanálise, assim como, por exemplo, Einstein. né, Einstein, Comênios é essa pessoa também que é célebre na pedagogia e na didática, né? Então, ele é muito lido. E a obra dele, irmãos, é uma obra... Porque o que acontece? O que a Reforma Protestante tinha comumente? A Reforma Protestante falava o seguinte: bom, se nós queremos com que as pessoas conheçam a Deus, e Deus deixou um livro, logo, essas pessoas precisam ser alfabetizadas. E quanto mais alfabetizadas elas forem, e elas aprenderem também a palavra de Deus, elas se tornarão cristãos piedosos, profissionais que se dedicarão ao reino, e elas vão poder expandir o reino de Deus na terra. Por isso que a Reforma Protestante, além de tudo, nós teremos obras-primas, como, no caso, as Institutas de Calvino, nós teremos o material de Comênios, e vocês vão ver que nessas gerações nascem muitos homens que eles dedicam demais à educação. Porque criando famílias cultas, famílias fortes e inteligentes, eles estavam imunes ao quê? A serem manipulados, serem enganados, não preservarem pelas suas riquezas, pelo seu legado. E por isso que a reforma também, uma das características grandes, era sempre levar o ensino. Nós sabemos e aprendemos aqui a história dos avivamentos que havia aqueles períodos de declínio também, na própria Inglaterra. Podem ver que John Wesley, quando começa a ter fogo naquela igreja que estava ali vivendo seu período de morbidão ou mornidão, os dois casos é bem aplicado, né? A igreja estava morna e mórbida, né? Mórbido, enfermo, e mornidão é de ser morno. Então, Wesley, quando ele começa a pregar, e mesmo ele não sendo bem visto entre os seus, ele vai para as praças. Uma das obras que Wesley e os demais ministros leigos dele fazem era o quê? Era criar o quê? Das igrejas, escolas. É dali onde surgem também muitos seminários, muitas escolas, muitos centros acadêmicos, muitas instituições de teologia, muitos grupos de aperfeiçoamento de trabalho. Por quê? Porque havia um lema em John Wesley também, que uma sociedade só muda com essas duas educações, a educação de Deus e a educação
dos homens. Porque, de fato, irmãos, não é que Wesley estava colocando a educação de Deus no mesmo patamar da educação dos homens, mas ele falava assim, se o homem ele realmente se converte, ele aprende a temer a Deus, logo ele vai ter ali a palavra de Deus como o seu livro de cabeceira, como o seu livro de fé e prática. Mas para que ele potencialize essa vida na sociedade, ele precisa ser educado, ele precisa ser instruído, ele precisa saber pensar em como aplicar essa fé nos seus dias. Então Wesley, ele acreditava muito nisso, por isso que ele deixa muitas obras. É interessante, né, irmãos? Por isso que a gente precisa ter uma igreja escola, uma igreja inteligente, uma igreja que pensa. E por isso que metodologia do trabalho científico é ajudar, fazer com que os irmãos também aprendam a ter ferramentas nesse quesito, tá bom? Então, fiz uma citação de Comênios, nós não vamos estar trabalhando sobre Comênios, mas fica aqui uma dica. Comênios, ele é um fundador da didática moderna. Ele é uma grande voz na pedagogia moderna. Mas ele não tinha métodos científicos contemporâneos, porque isso é novo, mas ele era um cientista naqueles dias. Então, se você depois quiser saber mais sobre como ele era profundo, como ele aplicava, eu vou até replicar aqui para vocês rapidamente, só um pouco da obra dele, para vocês verem o índice da obra dele, só para vocês terem uma noção. Só para vocês terem uma noção de como que era o catálogo daquilo que ele acreditava como texto, né? A obra dele tem várias páginas para começar, para ir para a introdução. Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar para vocês como ele pensava. E ele alinhava a fé. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Por aqui para vocês. Aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Compartilhar agora. Olha que interessante. Olha os índices de cometa. Desesperar de bom êxito é inglório. Desdenhar dos conselhos alheios é injurioso. Assuntos dos capítulos. Olha só. O homem é a mais alta, a mais absoluta e a mais excelente das criaturas. O fim último do homem está fora desta vida. Esta vida não é senão uma preparação para a vida eterna. Os graus da preparação para a eternidade são 3: conhecer-nos a nós mesmos e conosco todas as coisas, governar-nos e dirigir-nos para Deus. As sementes destas 3 coisas, da instrução, da moral e da religião, são postas dentro de nós pela natureza. O homem tem necessidade de ser formado para que se torne homem. A formação do homem faz-se com muita facilidade na primeira idade e chega a dizer que não pode fazer-se senão nessa idade. É necessário, ao mesmo tempo, formar a juventude e abrir escolas. Toda a juventude de ambos os sexos devem ser enviada às escolas. Olha aqui, pode ver que ele não é lacrador, como dizem, né, alguns aí, que gosta de pegar, falar sobre que a religião é lacradora. Não, nunca foi repressora. A religião, principalmente depois da reforma protestante, é para ambos os sexos. Nunca teve... É machista, não sei o que, essa besteirada toda. Basta a gente conhecer a história, irmãos. Olha como é lindo o índice de Comênios. E deixa eu dizer, irmãos, numa faculdade de pedagogia, quando está ensinando sobre Comênios, é a obra de Comênios. Ou seja, estão sendo evangelizados, quase 500 anos depois. Coisa linda, não? Uhum. Coisa linda. Porque não tem como você não valorizar Comênios sem ler os textos dele. Quem vai esbarrar com Comênios começa a ser evangelizado.
porque ele acreditava que por meio de Deus e da fé e da Bíblia Sagrada, esse homem poderia ser educado. E aí ele faz essa obra linda. Continuando aqui, vamos lá. Onde estou? Aqui. A formação do homem faz com muita facilidade na primeira idade, e chego a dizer que não pode fazer senão nessa idade. É necessário, ao mesmo tempo, formar a juventude e abrir escola. Toda a juventude de ambos os sexos deve ser enviada à escola. Nas escolas, a formação deve ser universal. Até agora, não tem havido escolas que correspondam perfeitamente ao seu fim. As escolas podem ser reformadas. Os fundamentos das reformas escolares é a ordem de tudo. A ordem perfeita da escola deve ir buscar-se à natureza. Aí, ó, continua, irmãos, olha só a infinidade de assuntos que ele vai trabalhando. Essa é só uma abordagem que vocês entenderem como Comênios foi extraordinário. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Ok. Tá bom? E agora, para a gente poder ir para o terceiro slide, eu quero agora fechar o nosso bloco, já tem o horário, e a gente vai para o terceiro e último slide, que eu vou pegar aqui um material do professor José Ribeiro, para falar um pouco sobre ainda metodologia científica. Mas eu quero usar o material dele, que eu tive aula com o pastor Ribeiro, fazendo uma pós. E enquanto eu fazia essa pós, eu pude aprender, eu peguei esse material, e esse material é mais voltado para um mestrado estrito sensu, mas dá para a gente aplicar ele agora aqui para nós, no nosso curso médio, que é de nível bacharel. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Não? Ok. Alguma dúvida? Então, vou parar a gravação, tá bom?